Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre o seu coração mais esse dia. Desde ontem, Deus trouxe uma palavra para o meu coração, sabe? Eu consegui lembrar de um tempo da minha vida onde as promessas de Deus para mim, elas ficaram esquecidas. Por mais que eu conhecesse a palavra de Deus, por mais que eu já tivesse vivido muitas coisas com Deus, foi um período assim, um pouco cinza, um pouco, sei lá, como uma neblina, que estava me impedindo de enxergar, né, de verdade, o amor de Deus na minha vida, a bondade de Deus na minha vida, e de enxergar o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Então, assim, foi como se eu tivesse por um tempo meio que esquecido, né, de tudo. E esse foi o período, né, onde eu passei pela depressão, pela ansiedade, né, pela síndrome do pânico. E eu acredito que com você que talvez está passando por essas coisas, não seja diferente. Porque é como se tivesse uma venda, sabe, nos nossos olhos. A gente começa a enxergar o mundo com outras cores, né? Não com as cores que ele realmente tem. A gente não enxerga a realidade, a gente enxerga algo estranho, né? E o meu objetivo com a palavra de hoje é falar para você, né, dessas promessas de Deus, para você, é te lembrar, né, de quais são essas promessas, do que Deus tem para você. Porque as promessas de Deus, elas não são algo distante, algo que a gente lê e simplesmente sabe que existem. Elas são reais, elas são para ser vividas. Porque se não fosse assim, não valeria a pena, né, a gente viver. Então, realmente, as promessas de Deus, elas são eficazes, né, na nossa vida. Mas para isso, a gente precisa conhecê-las, né? A gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança, como diz a palavra de Deus. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar com você hoje, ele está em Oséias 4:6, que diz assim: O meu povo perece porque falta conhecimento. Então, assim, hoje, muitas pessoas realmente estão perecendo, né? Assim como eu estava. A gente perece, a gente perde o ânimo, a gente perde a graça, né? A gente perde o sabor das coisas. Eu me lembro, assim, que até chocolate, que é uma coisa que eu amo, sempre amei. Nesse período onde tudo ficou cinza pra mim, até a graça, né, de comer um chocolate, ela mudou. Não era a mesma coisa. Então a gente realmente perece, né, em muitos pontos do nosso dia, da nossa vida, por situações diversas, né? Nós muitas vezes perecemos. Mas o conhecimento, ele é essencial para fazer com que você não pereça mais, né? A palavra de Deus diz: o povo perece porque falta conhecimento. Então, que através desse vídeo, né, você esteja alimentando mesmo o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, para que você possa de fato experimentar, né, as promessas dele na sua vida. E quando a gente realmente esquece, né, dessas promessas de Deus, muitas vezes a gente se achega diante de Deus para orar e a gente não sabe nem o que orar, né, e como orar. A gente fica pensando, mas o que eu vou pedir, né? Como que eu vou pedir? O que é o meu direito, né? Em outras palavras, seria isso. Porque como que eu enxergo, né, as coisas de Deus? Jesus, ele veio, né, aqui na Terra para conquistar pra gente essas promessas, né, para tornar elas efetivas para nossa vida. Mas muitas vezes, por não conhecer, né, a nossa herança, nós vivemos como mendigos, né? Imagina a seguinte situação: um milionário que morre, deixa essa herança milionária, ele só tem um herdeiro, e esse herdeiro simplesmente não sabe quem é o pai dele. Ele não sabe que ele é filho, né, desse milionário. E o que vai acontecer com essa herança, né, no fim das contas? Se esse herdeiro não tomar posse dessa herança, ela vai para uma outra pessoa, né? Que no caso, se não tiver nenhum parente, vai até pro Estado, né? Se esse bilionário não tiver outro parente. Então eu enxergo assim: Jesus é esse milionário. Ele morreu, ele deixou uma herança milionária para nós. E ele deixou uma herança para cada um. É como se ele tivesse, assim, um filho único. Cada um de nós é único. Cada um de nós está aqui para receber essa herança especial e única. Só que muitas vezes nós não sabemos que essa herança existe. Nós não sabemos o que tem nesse pacote, né?
E aí nós vivemos como pobres, como mendigos, né? Pobres no nosso espírito, na nossa alma. Nós vivemos mendigando as coisas quando isso era para ser nosso já. Já era pra gente ter tomado posse disso, né? E como que nós vamos tomar posse dessa herança, né, que Jesus deixou para nós? Pedindo. Assim como no mundo natural, né? Quando morre um parente, como que faz para a herança dele ser transmitida para os herdeiros? Faz um pedido para o juiz, não é assim? Ou então para o tabelião, né? Que faz, nesse caso, ele faz às vezes de um juiz, que é no cartório. Que o inventário ele pode ser feito com um juiz ou em um cartório, né? Assim, precisa ser feito esse pedido, né? Da mesma forma, a herança espiritual, ela tem também uma forma legal da gente, né, torná-la efetiva para nós. E é interessante, porque se no mundo natural acontece da seguinte forma: quando uma pessoa morre, naquele momento que ela morreu, a herança já é transferida. Isso é o que a gente chama de ficção jurídica, né? No mundo fictício já ocorreu a transferência. Só que para a pessoa tornar aquilo efetivo para ela, para aquela casa, para aquele carro da pessoa que morreu realmente passar para o patrimônio de quem está vivo, precisa desse trâmite, né? Precisa do juiz autorizar, precisa do tabelião fazer uma escritura para que isso seja efetivamente transferido. E com as coisas de Deus é assim, é exatamente assim. Quando Jesus morreu, já está no mundo espiritual, como se fosse esse mundo fictício, que na verdade o espiritual não tem nada de fictício, ele é verdadeiro. Já está no mundo espiritual todas as bênçãos que Jesus conquistou para você e para mim. Só que para a gente trazer elas para o nosso mundo, para a gente tornar elas efetivas, a gente tem que chegar diante de Deus, a gente tem que tomar algumas providências, né? E hoje nós vamos até estudar uma delas, né? E o meu objetivo é fazer mais vídeos agora, dentro desse tema, né? Quais são as promessas de Deus para mim, conhecendo as bênçãos de Deus para mim. E a princípio, né, os primeiros pontos que eu quero deixar para você são esses. Você já tem essa herança, não tenha dúvida disso. Independente da situação que você está passando, essa herança já foi conquistada para você. O milionário, ele já morreu. Você já tem essa herança. Agora basta você saber como pedi-la, como alcançá-la, né? E pensa bem, né? Se no direito, né, normal, natural, a gente leva prejuízo quando a gente não conhece os nossos direitos, né? Suponhamos, você tá comprando alguma coisa, essa coisa dá um defeito, mas você não sabe que quem te vendeu tem a responsabilidade por esse defeito. Você vai gastar com, sei lá, suponhamos que seja um veículo, você vai gastar com um mecânico para consertar esse carro, você vai ter sua despesa. Mas se você soubesse que quem te vendeu que tinha que pagar isso, você não levaria esse prejuízo, não é assim? E com as coisas de Deus da mesma forma, né? A gente tem um direito, mas a partir do momento que a gente não conhece esse direito, a gente leva prejuízo na nossa vida, né? Então, assim, que você esteja mesmo empenhado em conhecer os seus direitos, né, espirituais e em tomar posse, né, dessa herança que foi deixada para você. Porque eu até fiz algumas anotações hoje, porque ontem Deus me deu essa palavra e hoje de manhã eu vim meditar, né, a respeito. E existe vários direitos, né, que são as bênçãos de Deus para nós, as promessas de Deus. Mas por muitas vezes não sabermos que elas existem, que elas são nossas, nós não vivenciamos isso na nossa vida. Então, assim, que você realmente escolha conhecer e viver as bênçãos de Deus para você, os direitos que Jesus conquistou para você. E que você persista nessa série de vídeos que está começando hoje, para a gente entender um pouco mais disso e que isso possa te abençoar e te fortalecer, porque eu te garanto que o propósito de Deus para você é você ter uma vida plena, é você ter uma vida abundante, é você conseguir ter alegria, é você conseguir ser feliz, independente da situação que você estiver passando. Hoje o dia amanheceu nublado aqui e eu não sei onde você mora, se o dia tá nublado também. Mas, independente do dia estar nublado lá fora, dentro de mim, sabe, não está nublado. Tem um sol brilhando. E é isso que Deus tem para nós, né, em todas as situações, independente das circunstâncias à nossa volta. Independente da gente estar passando por esse período difícil, né, de depressão, de tristeza, seja lá o que for o momento que você estiver vivendo, de luto.
você vai saber que existe tempo de chorar, existe tempo de rir, existe todos os tempos. Mas em todos eles, se a gente estiver com o Senhor, se a gente souber e tiver consciência da nossa herança, a gente consegue passar bem, a gente consegue passar pleno. Porque a verdadeira paz, ela está dentro de nós, né? E não nas circunstâncias. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E se Deus quiser, amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais nisso daqui. Um beijo, fiquem com Deus.